Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à live de lançamento do Retiro dos Três, uma experiência exclusiva para pessoas que se identificam com o tipo 3 do Enneagrama. Esse é um evento pioneiro no Brasil que vai acontecer esse ano e o objetivo dessa live é apresentar para vocês quem serão os facilitadores, que são pessoas muito queridas e que já estão no caminho de crescimento como um tipo 3, apresentar para vocês um pouco de como é a experiência de ser 3, para que vocês entendam, se relembrem para quem é tipo 3, como é ser desse tipo e por que é tão importante a gente tirar um tempo para poder olhar para essas questões e poder alinhar todas as áreas da nossa vida. Então eu já tô vendo aqui que tem algumas pessoas entrando, a Sil, Josi, querida, Renato, Lu, seja bem-vinda. O Júnior já tá por aqui. Vamos aguardar aqui, daqui a pouco a gente vai receber a Dani e o Celso, que são os queridos facilitadores. Então, enquanto o pessoal tá entrando, eu vou pedir para vocês, talvez o Júnior, né, ir lá no grupo Júnior do tipo 3 e mandar para as pessoas o link do meu Instagram, para o pessoal entrar na live, que eu esqueci de fazer isso. Deixa eu ver aqui se a Dani já entrou. Dani tá aqui, vamos chamar os nossos facilitadores. Como é que eu faço, gente? Aqui, ó. O Celso daqui a pouco está entrando com a gente também. Seja muito bem-vindo, Samara! Rita, sejam muito bem-vindos. Bom dia para vocês. É uma honra estar aqui. Mais uma sexta-feira, mais uma manhã para a gente apresentar um projeto dentre esses que estão acontecendo que a gente vai. Bom, deu certo. Oi, Oi, Dani! bom Bom dia! dia! Tudo bem? Tudo bom? E você? Seja muito bem-vinda. Tô aguardando aqui que o Júnior, acho que ele foi lá no grupo do WhatsApp chamar o pessoal. Daqui a pouco o Celso está entrando também. Muito Amanda, bom! Finalmente, né, Dani? chegou Estamos aqui. a hora. Chegou a hora. Estamos muito felizes de estar aqui, de poder finalmente trazer esse projeto para o mundo. O Celso já entrou por aqui. Vamos convidá-lo também. Muito bom dia para quem está entrando. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Oi, Celso, Tudo querido! bem? Como é Bom que vocês estão? dia, tudo ótimo, que alegria. Tava falando com a Dani, que alegria, finalmente a gente está aqui trazendo esse projeto para o mundo. Pois é. Tá me escutando bem, Mi, Dani? Tá me escutando bem Sim, também? Tive um sim, estamos te problema numa ouvindo. live passada, então tá ótimo. Tá ótima a imagem. Pessoal, dá o feedback para a gente também, se vocês estão ouvindo, se estão vendo. Muito bom dia para quem está entrando. Bom O Júnior está dia, entrando e já já a Samara. gente vai estar com o time completo. Bom dia, Júnior! Bom dia. Bom Tudo dia, pessoal. bem? Seja muito Tudo bem com bem-vindo. vocês? Aqui para mim parece que está Aqui, meio instável a internet. Eu não sei se é para mim. Vocês estão quem me está ouvindo vendo a e me ouvindo gente, bem? faça como estou fazendo aqui, já começa a encaminhar esse Eu Tá um link. fiz, pouquinho instável. eu fiz um joinha, o Instagram me deu um joinha aqui. Bom, eu tô tá meio cortando para mim. Acho que agora eu perdi a Dani. Eu tô te vendo, eu tô te ouvindo bem, Mi. Tô vendo o Júnior bem também. A Dani realmente eu perdi. Não tô vendo ela mais. Deixa eu ver se a Dani volta. Voltamos com a Dani. Pessoal, vamos entrando, sejam bem-vindos, bom dia. A gente está ajustando aqui tecnicamente. Acho que agora melhorou para mim a Dani, tô vendo o Júnior bem. Pessoal, quem tá aqui, fala pra gente, vocês estão conseguindo ver e ouvir a gente bem? Dá um feedback aqui, por gentileza, e a gente já vai começar. Pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada por vocês estarem aqui, por terem topado esse projeto lindo, por estarem construindo junto comigo esse projeto. Acho que hoje vai ser o dia que a gente vai também aqui, junto com vocês que estão ao vivo, para quem está assistindo, integrar tudo que a gente vem trabalhando nos bastidores, nos últimos meses, preparando e que ainda vamos trabalhar e preparar para fazer uma experiência de fato transformadora. Desde o começo, né? Eu, a Dani, a gente sentia
que tinha algo muito potente nascendo. A gente tem essa percepção e trazer a força do masculino com o Celso, com o Júnior. Eu sinto que esse campo está muito forte. A gente já está trabalhando nos nossos próprios processos, então a gente de fato vai trazer algo que é genuíno, que é verdadeiro, é de coração e que a gente tem certeza que vai tocar em todas as pessoas que toparem dizer sim para esse projeto, né? Mas, em primeiro lugar, vamos conhecer as pessoas que disseram sim primeiro, que são os 3 facilitadores aqui. Então, eu vou passar na ordem que eu estou vendo vocês aqui para vocês se apresentarem. Depois a gente vai fazendo uma rodada de conversa para aprofundar o nosso papo. Celso, querido, se apresente para a gente, conte quem você é. Vamos lá. Bom, eu sou o Celso, casado com a Ingrid, pai do Kaique, da Maia e do Iago. Tenho agora 4 gatos também na minha família. Família que cresceu bastante. Hoje é aniversário da minha mãe, então vou sair daqui, vou ligar direto para ela. Vocês estão lá já dando parabéns. Eu moro hoje em Santa Catarina, interior, São Pedro de Alcântara, está 205 mil habitantes. Tem uma história aí conectada a isso que a gente está falando, tipo 3, fui executivo de multinacionais, rodei bastante por aí, inclusive fora do país. Mas eu tive uma transição de vida a partir da perda de uma doença com meu filho muito pequeno, e essa questão ela me atravessou o coração. E a gente, já adiantando um pouco, me parece que o campo está me puxando, me deu esse despertar em relação a quem era o Celso de verdade, né? E é o sucesso de verdade. E hoje eu diria que eu estou num lugar pleno, de coração cheio, de alegria, de luz, de estar aqui, podendo falar sobre isso, inclusive. Aqueles movimentos em que a gente recebe um caminho que muitas vezes parece torto, porque ele não é linear, mas ele nos traz até. Então, esse é o Celso. Que lindo, gratidão, querido. E fala um pouquinho do trabalho que você encontrou hoje, que eu acho que isso diz muito, né? Sobre a jornada que você passou também, como que é a sua atuação hoje. Perfeito. Hoje eu sou terapeuta, especialista em medicina germânica, desenvolvi um caminho que chama medicina germânica sistêmica. Então, a partir dessa doença, o despertar ele não é imediato, né? Ele demorou um tempo até eu entender a real condição do meu coração, assim eu posso dizer. E eu comecei a trabalhar com várias linhas terapêuticas até chegar onde eu estou hoje. Hoje eu trabalho ajudando pessoas que atravessam travessias de doenças difíceis a entender os caminhos, entender os porquês, entender as questões psicossomáticas, emocionais, que tem por trás de tudo que elas estão atravessando. Então, hoje, esse é o horizonte do Celso. Inclusive, o expressar isso durante muito tempo foi muito difícil para mim. Eu ainda presto consultoria em algumas organizações. Eu acho interessante que durante muito tempo eu fui aquele terapeuta que era engenheiro, né? E as pessoas perguntam para mim, você é um engenheiro que tem um hobby de ser terapeuta? E eu escutei essa pergunta esses dias, né? Lá vai ele com o hobby remunerado dele. E eu, ao contrário, hoje eu vejo que a terapia é minha vida. E esses trabalhos que eu ainda realizo em organizações, na verdade, esses são meu hobby. Porque eu não posso desonrar aquilo que eu já vivi, mas eu sinto que hoje eu sou um terapeuta dentro das organizações quando assim acontece. E isso, para mim, é importante de expressar, porque, inclusive, nesse último trabalho que eu estou fazendo, me perguntaram, mas aquela só outra vida, ela vai atrapalhar? Eu falei, na verdade, ela me ajuda. É uma questão de vocês entenderem que tem um terapeuta aqui dentro. E está funcionando muito bem. Uma coisa não invalida a outra, sabe, Mi? Mas se você perguntar, Celso, quem é o Celso hoje? O Celso hoje é esse terapeuta que ajuda pessoas a fazerem essas travessias. Hoje é a porta das pessoas que chegam para mim para encontrar a sua verdade, suas doenças. E assim é. Ai, que incrível. Gratidão, querido. E é muito lindo, né? A gente vai ver que é muito inspirador ouvir todos vocês, né? Eu acho que o importante aqui é pra gente, quando a gente fala desse novo nível do sucesso, que a gente vai trazer um pouquinho mais, eu acho que vocês 3 têm isso, né? Muito forte, assim, de como vocês fizeram essas travessias, incorporaram essas verdades no coração, e isso, de fato, está sendo expressado naquilo que vocês trazem para o mundo em todas as áreas da vida. Muito obrigada, Celso. A próxima aqui é a Dani. Deixa eu
deixa eu só fazer um último comentário que me veio. Sim. Eu acho que vale a pena, né? Passar Uhum. o bastão para a Dani. Ela já Boa. complementa. Há muito tempo atrás eu recebi uma pergunta numa imersão de PNL, né, Júnior? A gente se conheceu numa imersão de PNL, inclusive, né? E me perguntaram, tirando o fazer, né? Tirando o que você Sim, faz, sim. quem é o céu? Uhum. E eu demorei 4 dias para responder. E eu diria que isso tem um pouco a ver com o que a gente está fazendo aqui, sabe? Esse tirando o fazer, o que sobra, né? E é que tem no nosso coração de verdade. Então, é um pouquinho sobre isso. Desculpa, agora já passo para a Dani Sim, que sim. se vira aí com isso. A gente vai voltar, então a gente está levantando a bola, a gente está levantando várias bolas aqui, a gente vai se aprofundar. Eu vou provocar vocês um pouquinho mais nisso, mas eu agradeço pela contribuição porque é muito importante. Dani. Oi, gente, bom dia. Bom, eu sou a Dani Lee, filha de imigrantes coreanos, sou esposa de Daniel, mãe de Luna e de Caio. E hoje em dia eu atuo como mentora de desenvolvimento pessoal e professora especialista em Enneagrama. E eu fui ouvindo o Celso e me veio muito a questão que a gente vem discutindo sobre o que é o sucesso, né? E essa manhã foi caótica para eu entrar aqui, como todas as manhãs com as crianças, assim, para organizar e tal. E aí teve um momento que eu precisava estar aqui às 8, né? E tava dando assim, preciso arrumar as crianças, aquela coisa do preciso fazer, até que eu respirei e falei, calma, tá tudo certo. As crianças vão ficar prontas, elas vão para a escola, e eu vou curtir o processo ali com o pessoal na live, né? Então me veio muito essa questão do sucesso não é você performar tudo da melhor forma, da forma perfeita, né? Ou de alcançar todos os resultados que você quer, mas para mim tem muito a ver com curtir a jornada, sabe? Todas as jornadas, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais. Eu sinto que hoje em dia eu tô num lugar de, claro, tenho os meus momentos, mas de vir esses insights e falar, calma, respira, curte o processo. Então, eu senti de dividir isso com vocês já logo nessa apresentação, porque foi muito recente, foi muito forte, né? Nossa, legal. E assim, eu acho que eu também trago para mim isso, né? Esse princípio, apesar de não ser três, também tem minha flecha três, ela é bem, bem enraizada, vamos dizer assim. E eu acho que por muito tempo eu vivi essa coisa da cobrança, né? Do ter que fazer, do ter que ir, e era tudo muito truncado. E hoje eu falo, acho que até comentei com vocês no começo, o objetivo disso aqui é que a gente aproveite o caminho, que seja prazeroso, que a gente goste de estar junto. E cada encontro tem sido assim, né? Uma magia, um aprendizado diferente, uma integração que a gente não esperava. Então, independente do que aconteça, saibam que a gente está curtindo muito estar aqui, né? Claro, todos vocês têm o trabalho de vocês, a vida de vocês, vocês escolheram estar aqui, cuidando desse projeto, trazendo essa atenção, esse foco, porque de fato isso preenche o coração. Então é muito lindo de ver que isso de fato está acontecendo por aí também, né? Como a gente intencionou lá no começo. Obrigada, Dani. Júnior, querido. Vamos lá. Bom dia a todos. O Celso ele fez essa pergunta, né? E é uma pergunta que já me fiz algumas vezes que é muito Uhum. difícil de responder. Me diga quem você é sem dizer o que você faz, né? Eu sou um cara apaixonado pela vida e marido da Fernanda, pai do Dexter e do Buda, dois cachorros lindos que eu tenho aqui em casa. Sou um cara que passou por uma jornada muito interessante e muito gratificante para mim. Hoje eu vim do mundo, aliás, eu vim do mundo corporativo, né? Trabalhei com executivo de grandes empresas. Eu acho que numa jornada muito semelhante a de todo mundo que está aqui hoje aqui na live, né? E hoje eu sou CEO de uma aceleradora de vendas, então eu sou o único aqui que não trabalha especificamente como terapeuta, mas com desenvolvimento humano diretamente, mas eu amo desenvolver pessoas. Então eu faço isso hoje de maneira como fosse um hobby, né? Como tá parafraseando aqui o Celso, um hobby no sentido de que eu não perco a oportunidade de qualquer conversa, seja ela com um cliente, com um amigo, com um parceiro, de quando a pessoa traz as questões dela, eu falar um pouco do enneagrama
e despertar ali uma curiosidade para que essa pessoa busque se aprofundar, né? Então, a minha missão sempre foi, inclusive eu faço isso nos treinamentos de vendas, é despertar, né, as pessoas, ajudar a se despertar para que elas tomem consciência de que quando ela se entende um pouco mais, quando ela se conhece um pouco mais, ela toma melhores decisões, ela vive melhor e Ah, consegue lidar ali incrível. com toda a E é sociedade de muito uma maneira bom, muito né, mais ter o fácil. Júnior aqui, que ele está imerso nesse mundo corporativo, empresarial, seja através dos seus clientes, através da sua própria empresa. E para mim você traz esse elemento, esse aspecto que a gente fala, que não é porque você não está fazendo diretamente ou trabalhando com isso que você não tem incorporado isso em quem você é. Então, para mim, isso é, né, a personificação do que a gente traz aqui, que não é o resultado ou o reconhecimento que você recebe por fazer aquilo, mas é quem você é em cada interação, em cada conversa, é a qualidade de presença, de troca, de inspiração que você traz para as pessoas, né? E a gente tem sentido muito isso também nas suas entregas aqui, na construção para o grupo, né? Na disponibilidade, estar aberto de construir, de fato trazer esse projeto como algo importante para você, que a gente sabe que você também vai ter muito para contribuir com as pessoas pela sua jornada, né? Por quem você é e pelo que você vai trazer aí pra gente. Bom, vamos. Sim. Diga. É, inclusive, né, só falando, eu já atuei como terapeuta, né, de ter formação em Enneagrama, em hipnose, em PNL, em coaching, então já atuei muito como terapeuta, né, amava fazer isso. Nas minhas mentorias de gestão, que eu faço muitas, sempre tem ali, eu sempre trago Enneagrama, eu sempre trago PNL, sempre trago isso. Apesar de não ser o fim, é o meio que eu uso para desenvolver as pessoas. Eu entendo que, como você trouxe, eu trabalho no mundo empresarial, mas eu não acredito numa área da vida isolada, né? Somos todos um todo. Então não tem como a gente trabalhar uma vida profissional mais plena sem passar por transformar a pessoa numa vida, uma pessoa mais plena, uma vida mais plena. Então, inevitavelmente, a gente passa por todas as Com questões certeza, eu acho que terapêuticas esse é um durante um caminho que a trabalho gente de está mentoria tomando profissional. e é algo que a gente quer trazer muito com a mensagem central desse retiro, que não tem separação, né? Que não tem como você isolar. E quando você tenta fazer isso de isolar uma área da sua vida em detrimento das outras, isso gera um desequilíbrio. Então, como que a gente de fato precisa ser terapeuta no trabalho, trabalhar enquanto terapeuta se essa for a nossa escolha, mas estar presente, né, para todas as áreas da vida. E aí, vamos aprofundar um pouquinho nos desafios, porque hoje vocês já têm essa consciência, já têm essa caminhada, mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né? Quando vocês estavam lá antes de conhecer, né, o Enneagrama, antes de entrar nessa caminhada, eu quero que vocês contem pra gente um pouquinho, e aí eu vou abrir aqui para quem quiser começar. Como eram vocês? E aí eu quero que vocês pensem antes de conhecer o Enneagrama. Como era a vida de vocês? Como que era, né, estar no mundo a partir do lugar que vocês construíram aí antes dessa travessia do autoconhecimento? Quem quiser começar pode ou levantar a mãozinha ou abrir a voz e falar. Eu vou falar então. Eu achava que o Celso ia entrar aqui porque Meus gatinhos estão eu tô olhando atropelando para ele tudo aqui, ele aqui, tá cara. Até sorrindo, eu tô derrubaram minha achando que luz ele já. entende, então. Estamos virando. Bom, vamos lá. A minha jornada, né, eu acho que qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então, eu vim de uma família muito simples e sempre busquei por ter mais, né? Nunca aceitei a vida de escassez que a minha família teve, né, na minha infância. Então, sempre tive uma busca muito grande por conquistar, por ser melhor, por ser mais independente. Então, eu sempre tive metas muito claras na minha vida, né? Desde pequeno. Então, comecei a comprar coisas muito cedo, trabalho Legal. desde pequeno. Meu nome é Júnior Salles, né? Então eu tenho seios, né? Tenho vendas no nome. Então desde pequeno eu vendia sorvete, vendia pipa, chocolate, fazia tudo que era necessário para ter as minhas conquistas. E quando eu embarquei, no mundo corporativo, e isso aconteceu depois que eu consegui entrar na faculdade, eu Uhum. percebia o seguinte, né? Aliás, na verdade, assim, eu não percebia, né? Eu só fazia. Quando eu via, já estava fazendo. Então eu era literalmente aquele camaleão que me
transformava naquilo que era necessário para obter o resultado daquilo que eu queria. Então, se eu estava no trabalho, poxa, o cara que vai ser, eu vou me destacar. Se eu tiver esse comportamento, então automaticamente eu tinha aquele comportamento. Então, eu acho que são duas coisas que me acompanharam boa parte da minha vida. Primeiro, é essa de me adaptar muito facilmente ao ambiente, que por um lado era positivo, mas por outro me tirava de quem eu realmente era. Então, aquela coisa, eu passava a gostar de coisas que eu nem gostava tanto porque as pessoas gostavam, então, ou seja, para me fazer parte daquele grupo. E foi muito interessante, teve uma vez que eu fui num evento com amigos e na época eu me relacionava com uma pessoa e neste evento eu tive um choque muito grande de dois grupos. Um Hum, era o pessoal do trabalho e o outro era o pessoal de casa. E eu não sabia como lidar, porque eu lidava absolutamente de maneira muito diferente com cada um deles, porque num ambiente a pessoa legal, especial e fodona era um, no outro ambiente essa pessoa era outro. E quando uau, eu tive que uau. juntar essas duas personalidades, deu tilt. Deu tilt. Então, esse foi uma cena que eu me lembro muito bem. E a outra foi quando, numa das minhas metas, né, de profissionais, quando eu atingi essa meta, que era uma meta bem relevante para mim, óbvio que tinha muito para crescer, mas para mim, de onde eu vim, estar ali era muito importante. Foi quando eu sentei na cadeira da posição que eu queria ocupar, que eu conquistei com muito trabalho, com muito esforço, com muito suor, que eu queria muito, e Hum. depois de uma semana eu falei, fodeu, né, não é isso. Então isso me trouxe um choque, porque eu sempre colocava aquela coisa, quando eu estiver nessa posição profissional, eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver com esse dinheiro na conta, eu vou ser mais feliz. Quando eu conquistar, eu sou mais feliz. E quando eu cheguei num cenário onde tudo estava favorável para minha felicidade, ou seja, eu não tinha como delegar nada para nada. Meu chefe é ruim. A empresa é ruim. Eu ganho pouco. Eu não tenho reconhecimento. Minha vida pessoal é ruim. Não, estava tudo perfeito. Minha vida estava bem, eu estava bem de saúde, eu estava ganhando bem, com status, sendo bem remunerado, sendo reconhecido. E eu falei, bom, se tudo isso não me trouxe a felicidade, fodeu, porque eu não sei o que caminho perseguir. E aí foi quando eu comecei a buscar meios de entender, né? Eu me lembro muito bem, fui até o RH da empresa e perguntei para o RH, falei, olha, eu acho que eu preciso fazer coaching. Ela, por quê? Ela falou, não sei, porque eu estou meio perdida. Ela falou, olha, o coaching é para você atingir um objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu falei, então, eu não sei. Meu objetivo é encontrar meu objetivo. E aí, a partir desses questionamentos, né, eu Uhum. comecei a fazer terapia. E aí Então, eu comecei foi pela quando. PNL, né, e fazendo todo um trabalho e obviamente, quando eu descobri o Enneagrama, aí tudo foi muito mais simples, porque o Enneagrama, de fato, ele traz um mapa para a Ele gente entender onde a gente explicou está e essas quais são os coisas que caminhos que a gente precisa aconteciam e percorrer você na época não para ir evoluindo. entendia, né? O porquê, o como aquilo estava acontecendo. Legal, obrigada. Profundas Uhum, essas experiências, assim, né? Marcantes e exato. bem arquetípicas mesmo. Quem mais quer trazer pra gente? Dani, você Sim. deu uma É, inspirada aí. pensando assim, normalmente quando me fazem essa pergunta, né? Qual foi esse ponto de virada para mergulhar no autoconhecimento? Eu trago uma história bem similar ao do Júnior, mas hoje eu senti de compartilhar um pouquinho antes dessa história, né? E eu acho que um pouquinho não, muito antes, que eu me conectei aqui conversando com vocês, a minha infância, assim, né? Então eu queria trazer um pouco esse lugar para vocês entenderem o contexto, e eu acredito que vão ter bastante gente do tipo 3 que vai ouvir e talvez se conecte em algum ponto, né? Como eu trouxe aqui, eu sou filha de imigrantes coreanos, então eles vieram para o Brasil. Já tinham o meu irmão mais velho e não falavam nada da língua, assim, vieram meio que um irmão trouxe, falou que era bom de viver aqui, acabou vindo e veio a família toda. E foi uma situação muito difícil, né, para eles se adaptarem aqui no país, com a língua, com a cultura e tudo mais. E existia, então, o meu ambiente familiar, né, mãe, pai, irmão, era muito conturbado. Essas são minhas lembranças minhas memórias de infância, né? Então, e meu irmão também era uma pessoa que dava muito trabalho na infância, então eu sinto que logo desde pequena eu entendi a dinâmica no sentido de que eu não posso dar trabalho.
né? Então, eu preciso me organizar aqui, fazer as coisas aqui e me virar. E isso eu carreguei durante muitos anos, né? Essa autonomia, não dar trabalho, performar muito bem e seguir a vida. E isso me fez, por um lado, positivo, no sentido de alcançar muitas coisas, né? Os objetivos que eu me propunha, eu realizava. Então, no ambiente, na área profissional, sempre foi muito bem. Tudo aquilo que eu colocava como meta, eu realizava. E o meu grande vazio, né, foi exatamente similar ao do Júnior, no sentido de que eu cheguei lá, né, naquele lá, que eu tanto desejava, e eu senti o maior vazio da minha vida. Assim, a ponto de ecoar na minha cabeça, Daniela, você está infeliz. E aquilo pesou muito para mim, né? Assim, infeliz, nossa, então acho que eu preciso de ajuda. Foi aí que eu comecei a buscar, né, formas de me conhecer melhor, e aí meu primeiro contato foi sim com o Eneagrama, uma terapeuta que trabalhava com o Eneagrama, e me ver tipo 3 caíram fichas enormes assim na minha cabeça, né? No sentido de que tudo aquilo que eu tinha construído não era para mim, né? Era um sucesso que eu acreditei que a minha família queria que eu tivesse. Tanto que eu fui executiva do varejo de moda e minha família toda sempre teve lojas de roupa, né? Então eles comercializavam, vinham para São Paulo, compravam e vendiam no interior, tinham as suas lojas. E eu entrei numa das maiores varejistas do Brasil de moda. Então, assim, era um lugar, né, que eu tinha me colocado, ninguém me pediu, mas eu tinha me colocado, e só que não tinha conexão com quem eu realmente era, né? Então, me ver tipo 3 foi terrível, eu confesso aqui. Assim, foi aquela coisa que a gente já conversou algumas vezes de, num primeiro momento, de muita rejeição. De tipo, eu não... É isso que eu sou, eu não quero ser assim. E aí foram outras camadas no sentido de fazer as pazes, né? Com a personalidade 3 e entender o seu papel dentro da minha vida. Mas foi um processo duro, né? Tanto desse me ver ali, entender que foi uma vida inteira pautada numa armadura, numa máscara, mas ao mesmo tempo nem saber para qual caminho eu segui. Eu acho que esse ponto de estar muito perdida foi o que me gerou esse movimento, não só o infeliz, mas tipo, qual é o próximo passo se isso não está fazendo sentido? Sempre foi aqui o caminho. E foi difícil entender e chegar a essas respostas, né? Então, Uau. quis compartilhar um pouquinho do... Muito lindo. Sim, de onde vem, né? Ô, ô Dani, até né, pegando a sua fala aqui, né, que eu acho que quando, pelo menos para mim, né, quando eu cheguei nesse vazio, que eu fui Exato. buscar um processo de coaching, na verdade eu fui buscar uma nova meta, É. né, do tipo, como quem eu sou Uhum. sem meta, né, porque do quem eu sou sem objetivos. Agora que eu atingi tudo que eu queria, eu não sei o que que eu faço agora, né, tipo o impacto do Chaves. O que que a gente vai fazer depois que você atinge aquilo que você quer? Me chamou Realmente muita atenção foi um ouvir momento vocês dois, bem a gente vai icônico ouvir o para mim Celso também. também. Esse ponto de virada, ele vem na falta do objetivo, né? Na falta da visão, do próximo passo, assim. Então, quanto que o olho está sempre no próximo. E aí, quando não tem isso, parece que tudo cai embaixo dos pés, né? Celso, conta pra gente um pouquinho como foi a sua Ah, experiência de vida. hoje eu tô com os gatinhos aqui aloprando. Por alguma razão eles estão agitando, derrubando Querem tudo. participar? Mas vamos lá. Querem Pois participar? é. E, bom, gente, eu acho que dentro disso tudo, né, a gente tem esse caminhar de objetivos, metas, crescimento, né? E se for para ser o jogador de futebol, é o melhor. Se for para ser o executivo, tem que ser o melhor. A gente mira lá na posição mais alta. Eu estava nesse lugar também, sabe? De ter uma vida direcionada a essa imagem, mas também uma vida direcionada a fazer acontecer.
depois eu fui descobrir que eu fazia mais para não estar onde eu estava do que necessariamente para chegar em algum lugar, né? Eu fugi daquela minha presença. Mas eu tive um caminho de crescimento rápido, forte, mas eu diria que o meu caminho ainda tinha uma direção que ele não tinha sido concluído. Eu não cheguei necessariamente aonde eu achava que eu iria chegar. Ô Val conhece bem esse Celso do começo, né, Val? E eu fui fazendo transições, mudando de empresa, sempre nesse olhar de crescimento. E eu tinha um horizonte ali, tudo muito organizado, né? Uns 15 anos pela frente eu ia chegar, com certeza. E já estava numa posição bem legal, já tinha bons benefícios corporativos, tinha todo esse movimento já do executivo, mas ainda não cheguei onde eu queria, eu tô. Só que aí veio a doença da criança, a doença do Kaique, veio essa ligação, lembro bem até hoje, em São Paulo, ligação da escola, o menino simplesmente parou de andar, e chorar, e a gente foi, tinha febre, fomos internados em São Paulo, e a gente passou por um processo emocionalmente muito complexo. E aquilo não foi suficiente para mim despertar efetivamente, mas ele me acordou. Foi a primeira vez que eu interrompi. Eu cheguei a ter uma situação onde eu casei, eu não fiz lua de mel porque eu voltei, tinha uma auditoria de ISO 14001, no dia seguinte do meu casamento. E eu não fiz lua de mel. Eu voltei para poder fazer o atendimento ao que a empresa precisava. E eu vivi essa realidade como uma coisa natural, sem perceber o que estava acontecendo em volta. Foi quando e aí eu gosto de dizer que Deus escreve certo por linhas não lineares. Eu não gosto de dizer tortas porque elas não são tortas, elas só não são retas. E ele me colocou várias situações e me trouxe para Florianópolis, que é o lugar onde eu tinha estudado. Ele me fez ter esse direcionamento de vida e chegou em Enneagrama através de um programa de desenvolvimento corporativo. E na época, para mim, o tipo 3, o jeito que apareceu, ele não foi uma escolha, apesar de ter demorado para encontrá-lo, eu precisei de ajuda, eu fiquei quase um ano na dúvida do 2 para o 3, tem um tempo ali considerável nessa busca, mas o tipo 3 ele foi apresentado de um jeito, Ayrton Senna, Cristiano Ronaldo, então Travou aqui o Celso para mim, ó, né? Para vocês também. Voltou. Entrou a Voltou você atualização falando do do celular. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, É. o Ayrton Senna, principalmente, né, que é um grande ídolo para mim, e ele é um clássico, né, aquele 3 que faz o que precisa ser feito, né, e a gente vai fazendo o que precisa ser feito. A gente eternamente se questiona, que a gente pode cair nessa armadilha de mesmo, e aconteceu comigo, quando eu comecei a me descobrir, comecei a encontrar meu caminho, eu comecei a perceber que as questões dos céus, elas continuavam com os céus, independente do caminho que eu estava seguindo. Então, de repente, em nome de um propósito lindo, maravilhoso, eu continuava com as minhas próprias questões antigas. E eu comecei a me trabalhar muito nessa direção, entender o que esses mecanismos, de fato, estavam atuando em mim. E é interessante que quanto mais a gente vai buscando esse conhecimento, parece que eles vão ficando mais sofisticados e vão ficando, muitas vezes, mais difíceis de identificar. Eu gosto de dizer que hoje esse nível de conhecimento é tão alto, eu tenho uma esposa que conhece bem, me conhece bem, e essas questões da identificação que o Júnior trouxe com tanta clareza, né, Júnior, da gente, e eu diria que isso é vibracional, a gente equaliza a vibração do outro, por isso que a gente fica tão natural naquelas diferentes posições, aqueles diferentes tipos de pessoas, né? A gente sai de uma reunião com o CEO, a gente entra no Uber e a gente, de repente, a gente consegue se conectar as duas energias em questões de segundos, mas ali a gente se perde, a gente não está sendo a gente. E eu tenho uma esposa hoje que ela consegue identificar esses momentos. Hoje nem tanto, porque a gente veio para um mundo mais retirado, então eu tenho conseguido equalizar a minha verdade, onde quer que eu esteja. Mas eu tenho uma pessoa que me ajudou muito, principalmente no começo da caminhada, a enxergar os momentos onde o Celso instantaneamente equalizava a vibração com o outro, mudava completamente a velocidade da fala.
aí ela vinha e botava a mãozinha no ombro. Assim, Celso, volta. Uau. E às vezes eu escutava, mas eu não conseguia voltar, eu demorava. Já aconteceu situações de eu entrar no automático do 3, 2 dias depois eu, puf, na mesa de jantar, falando, puf, Uau. nossa, aí a Ingrid olhou pra mim, finalmente voltou. Uau. Pra gente ver como isso é tão automático dentro do nosso processo de vida. É muito mais do que fazer, é muito mais de como a gente age, mas tem a ver com esse movimento emocional interno, essa vibração, como a gente se conecta com os outros, né? E o quanto a gente se perde ao fazer isso, a gente não é mais a gente se conecta em nome de algo, a gente deixa de ser quem a Uhum. gente é de fato. Não sei se eu me Uau, perdi um pouco de nossa. onde eu estava indo. Não, nossa, foi uma grande aula, um grande mergulho, né? Eu costumo falar que é muito fácil para as pessoas identificarem os comportamentos dos tipos de personalidade, mas o ouro tá a gente compreender o que acontece dentro das pessoas de cada tipo. E eu acho que você trouxe um gancho que eu quero pegar aqui e passar de novo, fazer uma pergunta para vocês. Me falam se faz sentido, mas o que a gente percebe, o que a gente estuda na teoria é que o 3 ele tem, apesar de ser um tipo emocional, que a gente fala que é um tipo que está centrado no coração, que está sempre, né, olhando para as questões emocionais, de relacionamento, de imagem, de valor pessoal, o pilar emoções para o 3 é muito difícil, porque esse foco, né, na imagem, como está sendo percebido, desconecta do processo emocional. Mas as emoções elas estão sempre ali, elas estão de alguma forma batendo na porta, mesmo que o 3 negue, recuse. Eu queria saber de vocês como que é isso, como é essa experiência emocional interna, seja no momento que vocês estão, né, na máquina do fazer, seja nesses pontos de virada, seja quando vocês de fato conseguem se conectar com o coração, com o emocional. Como é que é essa transição, esse mergulho, essa experiência interna das emoções para vocês? Eu queria falar, porque eu queria pegar o gancho do que o Celso falou, que esse voltar para quem ele é, às vezes, volto para onde? Porque eu nem sei quem sou eu, né? Então, acho que tem muito esse movimento de se perder nessa conexão com as pessoas e se moldando e como você falou, energeticamente se conectando, mas às vezes falta a consciência do eu nem sei quem eu sou para voltar para algum lugar, né? Mas pegando essa pergunta da Mi, eu sinto que assim ainda é muito desafiador para mim quando eu me conecto com aquelas pessoas que são as mais importantes para mim, as que são, né, estão naquele lugar assim muito especial e elas começam a dividir alguma coisa muito profunda, porque justamente por existir essa conexão emocional do eu consigo sentir o que a pessoa está sentindo, eu também sinto, né? Assim, então, por muito tempo na minha vida, eu não deixava as relações ir nível mais profundo, porque quando era um desconforto, né? No corpo, nos sentimentos, porque o 3 ele pode não estar conectado às emoções, achar que não está conectado às emoções, mas quando ele se conecta, vai para esse lugar. E me veio uma memória do processo do despertar, que em um dos retiros que eu fiz, era meio que uma roda onde cada um expunha de uma maneira muito vulnerável dores profundas. E eu fui a pessoa que chorava, assim, igual uma criança, ouvindo cada uma das histórias. E aquilo, para mim, foi uma das primeiras vezes que eu chorei tanto na minha vida. Eu acho que nem na morte da minha mãe, com 15 anos de idade, foi a minha maior dor, eu falo. Eu não chorei tanto durante, sei lá, 2 horas ouvindo as histórias. Então, eu acho que o 3 ele pode achar que não está conectado com as emoções, mas ele foge, né, na verdade. Porque põe um filme extremamente dramático para um 3. O 3, talvez ele não chore para manter a pose, mas à vontade. Né? Uau. Ô Dani, vou pegar tua fala aqui, né? Eu acho que
eu era essa pessoa, né? Que eu me conectava com as minhas emoções. Eu não me conectava com a minha vulnerabilidade, né? Então, expor as emoções. Hum. Por quê? Porque eu não sabia muito o que fazer com ela, né? Então, assim, aquela questão da imagem mesmo. Eu me lembro de, às vezes, com amigos em lugares assistindo o filme, que no final todo mundo chorando, assim. Aí vinha aquela vontade de chorar, aí era como se fosse uma mensagem, tipo, nossa, você vai chorar com um filminho desse aí? Tá. Aí, sabe, aquela coisa, esticava o olho assim, aí secava a lagriminha e não chorava. Mas tinha muito, para mim, tinha muito mais uma questão de imagem e de não me conectar com a vulnerabilidade. E a Brené Brown, ela fala, ela fala o seguinte, né, que todos nós amamos, né, e admiramos a vulnerabilidade nos outros, mas a gente tem uma dificuldade de reconhecer e expor a nossa. Então, eu acho que isso, para mim, Então, me foi um parece ponto esse muito central movimento de eu nesse sinto, sentido. mas eu seguro, né? E aí eu seguro tanto que chega um ponto que eu talvez eu nem consiga mais sentir. Como que é pra você, Celso? Desculpa, Júnior, você quer complementar? Não, É, né? Só. Uhum. Não, eu acho que eu ia não, sempre era chegar no mesmo isso mesmo. lugar, sabe? Legal que o Júnior trouxe. Eu, durante muito tempo, achei que eu não sabia o que eu estava sentindo. Como se realmente bloqueasse. Então, a gente vai para esse lado mais mental, mas com uma antena emocional, sentindo o que os outros estão sentindo. Então, a gente, de certa forma, dependendo do nível de consciência, a gente consegue saber o que está acontecendo com os outros. E você, de certa forma, pode até usar essa informação, né? Então, no mundo corporativo era muito útil esse conhecimento, né? Você chega e você consegue sentir o que está acontecendo em volta de você e você está, de certa forma, blindado às emoções, conectado a um movimento mental. E você vai usar isso para poder chegar onde você quer. E aí, de fato, você conseguir desconstruir isso e separar o que de fato é seu e começar a olhar para dentro. Eu acho legal que o Júnior trouxe que, para mim, olha só como as coisas estão, né? Eu sempre olhei para trás e falei, não, eu nunca senti. Mas olhando o que o Júnior está trazendo, eu acho que muda isso, sabe? Eu sentia, mas eu não sabia o que era. Mas eu conseguia identificar bem os outros. Isso sempre foi muito presente em mim. E até hoje eu ainda tenho essa, vamos dizer, vou dizer dharma, o dom, o que a gente pode quiser, porque, querendo ou não, a diferença do veneno e do remédio, ela é só a dose. Então, se a gente usar de forma consciente esse conhecimento, esse dom que a gente tem, não usá-lo, né? Por que não a gente Uhum. ter esse conhecimento perto da gente de forma consciente e a gente poder trazer ele para fazer o bem, né? E não para a gente poder escalar, para crescer, mas de fato para transformar nossas próprias vidas, né? E de quem a gente mais ama. Até hoje, eu acho bonito olhar para isso, né? A gente, para mim, a maior função do Enneagrama está nos relacionamentos, nas relações humanas. Uhum. Tanto que ele faz parte, né? A gente escreveu um livro, eu e minha esposa juntos. O Enneagrama é parte dele, porque eu entendo os movimentos de casais. Hoje eu não conduzo mais terapia de casais há algum tempo, mudou muito a minha direção, mas eu conduzi a alguns bons casais. O Enneagrama sempre entrou no processo, porque você usar o Enneagrama para entender o que motiva o outro e principalmente entender o que te motiva, ele traz outro tipo de movimento. Então, eu já fui fazer movimentos dentro de corporações onde eu fui fazer um treinamento, um team building, workshop com o Enneagrama focado em comunicação e relação interna. Uhum. E o carro-chefe era o Enneagrama. E você consegue usar esse conhecimento de muitas formas para a gente, principalmente, saber quem a gente é, e saber o que está fazendo a gente se mexer. Eu gosto de Uhum. dizer que não se trata de fazer o caminho A, escolher o caminho B, escolher o caminho C. Se trata de saber o porquê você está escolhendo esse caminho. E a decisão seja Exato. honesta com você. Porque provavelmente o caminho que eu vou seguir é diferente do caminho do Júnior, que é diferente do caminho da Dani, que é diferente do caminho da Mi. E tá tudo Uhum. bem. O importante é que a gente consiga enxergar o porquê a gente está fazendo essas escolhas e a gente escolhe de forma livre. Então, se você perguntasse para mim o que é o Enneagrama, eu ia dizer o Enneagrama é liberdade. Porque hoje Uhum. eu consigo ter mais clareza de qual é meu real caminho, aquele que me preenche.
e que me faz sair desse vazio que eu senti quando o meu caminho lá atrás foi interrompido por uma doença de uma criança, e ali eu fiquei batendo cabeça, não sei mais para onde eu vou. Uhum. É. E eu Interessante isso que você traz. Desculpa, pode finalizar, não, Celso. pode falar. Que a Val trouxe aqui, que Enneagrama é o GPS da alma, né? É a volta para a alma. Então, por mais que a gente use um padrão, um tipo, um número, o caminho é para dentro de cada pessoa, né? Para se conectar com a sua individualidade. E pegando esse gancho aí que você trouxe, né? Dessa travessia, de você pegar algo que antes era algo que não era utilizado, que era escondido, que era uma fuga, e você de fato se conectar com essa habilidade da conexão emocional, da conexão mais profunda, de uma relação mais genuína. E a Dani trouxe também aqui alguma coisa sobre uma participação dela em retiros. E eu quero trazer já aqui, né, que a gente está construindo juntos um processo, um caminho, que não basta só você ter o GPS, como a Val falou. Então, não basta você ter a direção, você ter o conhecimento. É importante você vivenciar no seu corpo o que é essa experiência para você conseguir desconstruir aquelas questões que estavam ali, para você de fato ter um espaço seguro para acessar as emoções, já que às vezes no ambiente familiar, amigos, empresa é tão difícil. Então é como se você voltasse para um lugar interno, dentro desse espaço que a gente vai criar no retiro, para trabalhar essas questões, ajustar a rota e depois voltar a caminhar. Então, eu queria, antes da gente entrar nas questões mais práticas do retiro, perguntar para cada um de vocês por quê? Por que vocês acham que as pessoas deveriam participar? O que elas podem esperar? O que tem de especial nesse retiro que a gente vai conduzir para as pessoas do tipo 3? Ô Dani, ô Mi, eu vou começar falando aqui, porque hoje eu tive um insight muito interessante, né? Pensando aqui na live, e hoje caiu uma ficha muito foda, assim, sobre o retiro. Porque eu me lembro das formações que eu fiz de Enneagrama, e eu podia aqui fazer um pitch, falar, sabe, trazer o marketing, vendas aqui, mas eu vou falar sobre o que foi para mim e por que isso é tão incrível. E eu estarei como um facilitador, mas eu gostaria muito também de estar como aluno, né? Isso sim, em algum momento eu não vou estar como aluno, tá? Porque quando eu ia nos retiros de Enneagrama, não sei se era só comigo, eu ficava muito ansioso para chegar no meu tipo. Porque eu tinha questões ali para poder entender, para sentir, para viver, para desenvolver. E, e às vezes parava num ali e ficava horas, o dia inteiro ali naquele ponto, porque tinha, obviamente, era o que o grupo estava pedindo, era o que o campo ali apresentava. E aí, às vezes, quando chegava no tipo 3 era tudo tão rapidinho, né? Porque eu tinha tantas questões para trazer e passava rápido, né? E eu sempre saía das formações, das imersões que eu tinha, com o sentimento de que não era suficiente para aquele momento, né? Que eu gostaria de aprofundar mais, que eu gostaria de entender um pouco mais, de viver, de sentir mais. Então, eu sempre saía muito com essa, e óbvio, todos nós temos todos de todos os tipos, né? Mas tem o seu ponto central ali que é uma imensidão para ser trabalhada e para ser vista. Então, para mim, eu acho que para mim o ponto central desse retiro é poder ter um momento específico e único para aprofundar nas questões que são comuns das pessoas desse tipo de enneagrama, sabe? Para mim esse é o ponto central do programa aqui. Obrigada, com Parabéns certeza. E eu pela posso ideia, falar por foi experiência, sensacional. por ter vivido já também um retiro só dos 9 e o quanto isso foi de fato. E aí eu já vou te dar um spoiler, porque a gente está sempre como aluno e facilitador, né? A escolha dos facilitadores, ela é o que o campo traz e precisa, mas no final é um trabalho em conjunto. Todas as pessoas que estão lá, elas são especialistas em tipo 3, porque elas vivem isso todo dia na prática. Então vai ser uma grande roda em que todo mundo vai estar aprendendo com a experiência uns dos outros o tempo inteiro. Com Celso, certeza. Dani, quem vai E aí, depois? Dani, eu vou. Pode ir, tô digerindo Então, aqui. Pensando, vocês estão tá, pensando ainda. vamos lá. Eu achei legal que o Júnior trouxe. Eu fiz um Master em Diagrama
esse ano passado, e a gente finaliza com um retiro onde a gente conduz outras pessoas no tapete, né? Faz os movimentos todos, e a gente também é conduzido, um grupo lá que deu 20 pessoas, e a gente durante 7 dias está sendo conduzido e é conduzido, mas as escolhas, elas são aleatórias, não é, eu quero ir hoje. E por mim, é legal que o Júnior trouxe para mim, eu queria ter ido de cara. Chego lá, já ter feito o meu, aí eu ia ficar só passeando. O que foi feito comigo? E o campo fez, que era sorteio. Eu fiz, eu conduzi, eu recebi a condução no último dia. Eram três conduções no último dia. Eu recebi a condução no último dia, no começo, e conduzi logo depois. Então, todo final, Júnior. Uau! Passei e todo final de tarde o pessoal ia lá sortear e eu falava, agora vai vir o meu. Cara, foi chegando no final, não chegava o meu nada, nem para ser sorteado. E tá tudo bem, porque a gente muitas vezes quer isso, né? A gente quer já resolver, já fazer, e aí a gente fica no nosso lugar, encontra o nosso espaço. Né? Eu vivi muito esse espaço de perceber que o meu mecanismo de fuga é andar, é correr, é fazer. Então, eu percebi muito esse movimento e acho que vai muito no que o Júnior traz. Esse retiro é um convite para as pessoas que vibram com isso também. E também tem isso no coração. Né? A gente sabe que a gente é tudo, olhando para o Enneagrama. A gente sabe, sim, que tem algumas questões que são específicas e que a gente já tem experimentado isso ao longo de um tempo considerável e que a gente está organizando para isso, para que a gente possa, como grupo, chegar no mesmo lugar. Eu concordo, Mi, a travessia não é só de quem está ali recebendo e participando, mas os facilitadores também estão recebendo essa travessia. O Enneagrama experimentado em grupo, ele é diferente. É um movimento que envolve muito mais energia, diferente de um Enneagrama individual, ele potencializa. Então, aquelas pessoas que muitas vezes já estão fazendo travessias individuais, inclusive do Enneagrama, buscando, e às vezes param naqueles pontos de choque, cara, daqui eu não avanço. Ou eu diria que um retiro como esse é o lugar certo para você, porque é o lugar onde a gente vai ter energia do grupo, para que a gente, como grupo, atravesse. E geralmente ressoa, né? As pessoas que chegam são aquelas pessoas que geralmente estão nos mesmos pontos de trabalho. E a gente acaba conseguindo fazer travessias incríveis todos juntos. Então é isso. Exato. Se fosse resumir isso que você trouxe, o retiro ele é um catalisador, né? Ele é um potencializador, Total. ele impulsiona. Então a gente pega as pessoas que já estão sendo puxadas pelo caminho, já estão tentando, já estão, né, buscando isso, e a gente dá aquele empurrão para que ela de fato faça o mergulho e dá o container para ela voltar, para ela se estruturar, para ela trazer para a vida prática aqueles ganhos que ela vai ter ali. Então, acho que um dos grandes pontos que eu gosto desse trabalho é dar recurso para as pessoas voltarem. Não sei se vocês vivenciaram isso, mas às vezes é isso. Você vai para um retiro, você vive algo muito profundo e aí você volta para casa e fala, e agora? Nada mais faz sentido? Será que eu me divorcio, largo o emprego, perco tudo, jogo tudo? Não, não precisa ser assim. E a gente vai trazer essa estrutura para que as pessoas, de fato, consigam aplicar esse processo em casa, né? Voltar para uma vida integrar tudo que for vivido para que o objetivo seja alcançado, que é esse novo nível do sucesso. Então, não necessariamente você vai precisar abandonar tudo na sua vida, né, e largar tudo. Se esse for o seu caminho, você vai fazer isso com consciência, com liberdade, como o Celso trouxe, né, com a certeza de que você está fazendo escolhas alinhadas e que esses processos são, de fato, o que o seu coração está te chamando para viver. Mas vamos lá, eu fico entrando também porque eu sou super empolgada com o projeto aqui. Você tem uma flecha 3 meio grande, né, Mi? Também, é uma flechona. Eu não sei, se bobear até eu, Júnior, vou estar lá como participante, vou estar também me vendo. Já tive as minhas crises de identidade, já achei que eu fosse 3. Várias pessoas até hoje chegam para mim, não, Mi, você é 3, não tem como. Eu já estou assumindo essa identidade para mim também. Dani. Tá me vindo muito forte essa questão de integração que você trouxe como palavra, e ela tem muitas camadas, né? Esse significado da integração. Eu sinto que, às vezes, a gente compreende o Enneagrama a nível mental, dependendo de por onde você entrou, ou o momento de vida que você estava, e tudo aquilo faz muito sentido na sua cabeça, na teoria,
mas na prática ainda está confuso. É como se você não... Ok, você ganhou esse GPS, mas você não está sabendo muito bem instalar e caminhar com ele. Então, eu sinto que o retiro, ele vai trazer oportunidade, experiências, para você conseguir integrar esse conhecimento e ele se tornar de fato sabedoria, né? Para você levar para sua vida. Eu sinto muito isso. E a integração em outra camada que me vem é justamente o meio do caminho, como a Mi trouxe. Você não precisa mudar completamente a sua vida. É sim descobrir a sua verdade. Fazer esse movimento, a gente vai impulsionar essa autorreflexão de qual é a minha verdade, quem sou eu. Acho que daquela fala que o Celso trouxe, voltar para mim, mas aonde que é o eu que eu preciso voltar? Então, talvez no retiro você vai poder experienciar e se conectar com esse eu mais interno, mais profundo e tão potente. E em algum momento, talvez se for necessário, ok, vestir, né? Vestir, eu brinco, a armadura, a personalidade 3, mas com consciência do que o que está sendo usado, mas sempre está central aquilo, a sua essência, né? Então, me veio muito isso, né? Sabe? Perfeito, Dani. É. Ô, Dani, eu quero só pegar o seu ponto que você trouxe, que você estava falando, me veio uma coisa muito, muito forte, que é assim, né? O tipo 3, principalmente no momento em que ele está buscando se entender, né? Eu me auto-identificava como um tipo 2 e sendo um 3 querendo ser tipo 2 eu era muito tipo 2, né? Eu era mais 2 do que muito 2. E quando eu comecei, né, a adentrar o mundo do autoconhecimento com mais profundidade, enquanto 3 para mim foi assim, não significa que seja para todos, eu ficava buscando do tipo, tá, mas eu não sei se eu quero adentrar, porque olha, aquele fulano ali, ele agora entrou nessa coisa do autoconhecimento e agora ele está abraçando árvore. Aquele fulano ali, olha, entrou no autoconhecimento, agora é vegetariano. Aquele fulano ali, agora ele sei lá, pirou da batatinha. E eu quero pegar esse ponto especificamente porque é justamente isso, né? Talvez enquanto 3 a gente fique em tentar, se eu não estou nessa caixinha, para que caixinha que eu vou, né? E não tem essa caixinha definida. A caixinha é a sua, na verdade não tem caixinha, né? De fato, esse voltar para casa é não ter uma caixinha para onde ir e encontrar o seu próprio espaço, né? Como exemplo, né, disso, eu, apesar de ter vivido muito, ter feito muitas formações, ter trabalhado muito com o movimento, hoje essa não é a minha atuação no dia a dia. O que mudou para mim foi que hoje eu vivo com muito mais consciência, que eu vivo muito mais a minha verdade, realizando atividades muito similares às que eu realizava antes. A diferença é que hoje tem muito mais sentido para mim e hoje eu faço por um propósito meu, genuíno. E não porque eu quero me mostrar de um jeito, porque eu quero aparecer para o outro, porque eu quero que as pessoas me admirem. Ontem eu encontrei alguns amigos e eu estava comentando, né? Um amigo chegou e a gente estava conversando e ele vive o mundo corporativo e estava falando, né, sobre o quanto o seu Hum, custo de vida fica alto quando você está no mundo corporativo, né? Porque você acaba, você é influência do meio, você acaba absorvendo aquilo. Eu falei, cara, hoje, para você ter uma ideia, como eu não preciso seguir modismos, como eu não preciso seguir tendências, não preciso seguir o que os outros estão fazendo, hoje o meu cartão de crédito é um terço do que eu gastava há 10 anos atrás. Porque eu não preciso mais vestir aquela roupa porque está todo mundo usando, eu não preciso mais ir naquele restaurante porque está todo mundo indo, porque a gente acaba olhando, né, enquanto tipo 3 num ambiente com mais pessoas, olhando o que as pessoas estão fazendo e que se eu não fizer aquilo, eu não tenho o mínimo de sucesso. Se eu não tiver aquele carro, eu não tenho o mínimo de sucesso. Então, na verdade, eu acho que passar por um processo de autoconhecimento e entender um pouco mais sobre a sua uau, essência traz a uau! liberdade de ser quem você quer ser. De fato, acho que não tem nem muito o que complementar. É um convite mesmo, né? O que o Celso trouxe, que vocês trouxeram, da liberdade de ser quem você é, né? E poder ser sem mudar nada no externo. Você pode continuar fazendo as mesmas coisas, obtendo os mesmos sucessos, as mesmas, trabalhando com as mesmas coisas que você trabalhava antes, mas você vai estar sintonizado com a sua verdade. Você vai estar dentro da experiência, né? E não fora ou buscando. E
para quem é tipo 3, para quem se identificou, né? Para quem assistiu até aqui, está sentindo já no coração, mesmo que tenha medo, mesmo que tenha insegurança, talvez um pouco de vergonha de se expor, medo de largar, independente, né? A gente está aqui para ajudar vocês. O retiro ele vai acontecer nos dias 8 a 10 de novembro, então ainda tem um tempinho para vocês se programarem, né? Para poder conseguir colocar na agenda, tirar esse tempo. Ele começa na sexta-feira à tarde, vai até no domingo à tarde. Vai acontecer na cidade de Joanópolis, que é no interior de São Paulo, e a gente vai dar todas as instruções para como chegar lá. E a gente está preparado para, de fato, criar um espaço de muito acolhimento e de muita ferramenta, de muito recurso para vocês vivenciarem essa experiência interna do que é ser vocês, do que é voltar para casa, voltar para si, ter para onde voltar, para conseguir estar no mundo sem se perder de si, né? A gente criou um grupo no WhatsApp, onde a gente vai mandar todas as informações. Quem está dentro desse grupo vai receber as informações com exclusividade, em primeira mão, né? Que a gente vai mandar lá daqui a pouco. Então a gente tem todas as informações, valores, formas de pagamento. A gente vai soltar agora um lote especial promocional para quem comprar o retiro, para quem agir rápido, colocar na agenda e dar esse voto de confiança em você, né, para fazer esse mergulho. A gente está com valor especial para as primeiras semanas, até o dia 10 de agosto. Então, entre no grupo do WhatsApp, tá lá nos meus stories, eu acabei de postar, ou chame a gente aqui no direct, para que a gente passe para você as informações com detalhes, para que você saiba, né, o que você precisa se organizar. A gente vai te ajudar com toda essa parte prática e burocrática. Mas o mais importante é que vocês se deem esse voto, né? Se deem esse voto de confiança, deem o passo e se entreguem para um mergulho profundo, para um reencontro com quem você é, né? Porque é um passinho para dentro para poder dar vários passos para frente com muito mais integridade, com mais verdade, com mais liberdade, com mais prazer, com mais leveza. Sem deixar de conquistar tudo aquilo que é possível ser conquistado e é necessário. O mundo precisa desses talentos, dessas habilidades que vocês têm para entregar e gerar valor para as pessoas, né? Então fica o convite, entre em contato com a gente. Para quem chegou aqui através do Celso, da Dani e do Júnior, eles também estão equipados para fazer todo o contato com vocês, para a gente se organizar para fazer esse movimento, e vai ser um prazer, uma honra ter cada um de vocês com a gente nesse retiro. Alguma última palavra, último chamado, última mensagem que está no coração de vocês para compartilhar com quem está aqui com a gente nessa live? Eu queria falar que, assim, a gente tem uma conexão de sensibilidade, de sinais, assim. Eu sinto que todo 3, independente do nível de consciência, tem isso. Então, receba como um sinal se bateu aqui, sabe? Porque é um chamado mesmo. Obrigada. Só venha! É isso, só vem. É isso, gente. Tem dúvida? Tem. É isso que a Dani trouxe. Tem. Às vezes é prestar atenção nos próprios emoções, sentimentos, e deixar fluir. Aí a resposta vai vir para você. Exato, a gente tem essa sensação, né? Quem é para estar com a gente vai estar, já está sentindo, o campo já está se formando. Então, se você está sentindo, é porque de fato ressoou esse chamado e a gente está pronto para te receber. Meus queridos, muitíssimo obrigada pela honra de estar com vocês nesse projeto, para quem estava aqui com a gente ao vivo, para quem está assistindo essa gravação. Teremos outros encontros, outros momentos para poder impulsionar esse movimento. E um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para vocês, e a gente se encontra na próxima oportunidade. Um beijo. Tchau. Tchau. Gente.